Esta sessão destina-se a tentar compreender aquela que é a questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito. Em primeiro lugar, uma clarificação terminológica. De que é que nós falamos quando falamos de agendamento? Estamos essencialmente a falar daquilo que constitui notícia numa edição de um jornal ou de uma revista, ou num noticiário radiofónico ou televisivo, ou naquilo que é a atualização quase permanente das edições online dos meios de comunicação social. Por outro lado, o que é que entendemos por conflito? Existe conflito quando existem escolhas que são inconciliáveis. Isto é, quando há um antagonismo que não é capaz de ser superado. E neste caso particular nós estamos a falar do conflito armado, isto é, a forma mais grave de conflito nas sociedades humanas. E, portanto, para tentar entender aquilo que é o agendamento nos noticiários em tempo de conflito, nós temos que perceber que, em primeiro lugar, estes noticiários, pela sua própria natureza, são dinâmicos, evoluem de acordo com os momentos, de acordo com aquilo que são, em determinadas circunstâncias, os temas que constituem a atualidade noticiosa. E temos que compreender também que os conflitos não são todos iguais e que têm também diferentes graus de atenção por parte dos meios de comunicação social, em particular nesta era digital em que esses meios, mesmo os meios de comunicação social, se multiplicaram de forma exponencial. Para esta sessão eu escolhi uma frase que me parece emblemática de um epistemólogo chamado Gaston Bachelard, que tem uma frase curiosa que diz "Les faits sont faits", os factos são feitos. Isto fica mais bonito em francês do que em português, mas é igualmente entendível. Os factos são feitos. O que é que Gaston Bachelard queria explicar com essa frase? Queria essencialmente dar a entender que há uma enorme subjetividade naquilo que é a interpretação que nós fazemos de tudo aquilo que sucede. E, portanto, o facto em si não existe. É uma construção epistemológica que nós fazemos da realidade e, por isso, mesmo que confrontados perante uma mesma situação, nós temos necessária e inevitavelmente perspectivas diferentes. E isso vai também impactar a tal questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito, porque nesses momentos de antagonismo as perspectivas tendem a radicalizar-se e, portanto, as perspectivas que nós temos acerca dos factos são necessariamente também mais distintivas e, desse ponto de vista, também até mais interessantes de compreender naquilo que é o estudo que nós fazemos da informação nestes momentos e nestes cenários de conflitualidade. Em primeiro lugar, nós temos também que tentar compreender aquilo que é a alteração nos critérios de noticiabilidade quando nós estamos nesses tempos de conflito. Os critérios de noticiabilidade, ou também conhecidos como critérios de valor notícia, são essencialmente o que permite ao jornalista compreender o que é que pode-se constituir notícia e o que é que não constitui notícia. Todos os dias há trilhões de acontecimentos, nem todos aparecem nos meios de comunicação social, nem todos prendem a atenção dos jornalistas. E por isso é que esta matéria, que anda a ser estudada já desde os anos 50, o Kurt Lewin, em 1952, tentou compreender esses critérios de noticiabilidade nas agências internacionais de informação e desde então, nestes últimos 70 anos, muita atenção tem sido dada a essa questão dos critérios de valor notícia. Estava-me a lembrar, por exemplo, também de Herbert Gans, que estudou essa questão num livro intitulado Deciding What's News, decidir o que é notícia. Essa questão é uma questão particularmente pertinente e é uma questão que também merece a atenção quando tentamos compreender este fenómeno do agendamento noticioso em tempos de conflito. Ora, esses critérios de noticiabilidade essencialmente podem ser divididos em duas categorias. Os critérios substantivos, aqueles que dizem respeito à matéria do próprio facto, e também os critérios funcionais, aqueles que têm mais a ver com a forma como os meios de comunicação social se organizam, o modelo de noticiabilidade dos próprios meios de comunicação social. Eles são de inúmera índole e são muito variados, vão desde os critérios mais evidentes, como o da atualidade ou da novidade,
Os critérios da proximidade, por exemplo, porque é que um acontecimento que nos é próximo mais facilmente se torna notícia do que um acontecimento que nos é distante. O critério da notoriedade, se envolve uma figura que todos conhecem, a probabilidade de se tornar notícia, esse facto que o envolve é também bastante maior. A questão da relevância, da dimensão, da utilidade desse mesmo facto. Enfim, há uma série de critérios funcionais, mas quando nós estamos a falar de conflito, há dois que em particular me parece que ganham maior relevância. Um, naturalmente, é o critério de conflito, isto é, os meios de comunicação social, os jornalistas em particular, dão mais atenção a alguma coisa em que haja uma questão de antagonismo, uma questão de conflitualidade, de disputa. Por isso é que desde questões de disputas desportivas, saudáveis, da concorrência entre clubes de futebol ou entre atletas, é também uma questão que tem a atenção dos média, mas quando se trata de conflitos, por exemplo, armados, naturalmente e por maioria de razão, os meios de comunicação dão-lhe atenção. Depois há um outro critério substantivo que é o critério da negatividade. O conflito é, por natureza, um momento negativo, pelo impacto que tem na vida das pessoas, pelo que destrói em termos materiais, em termos humanos, pelo impacto psicológico que tem nas pessoas. E, portanto, também aqui esse critério da negatividade ganha uma maior relevância quando nós tentamos compreender porque é que os meios de comunicação social dão atenção, por exemplo, às guerras em diferentes partes do mundo. Agora, naturalmente, uma guerra que nos é mais próxima tem, inevitavelmente, maior atenção do que uma guerra que nos é distante. A questão da guerra da Ucrânia, por exemplo, tem neste momento uma maior relevância para os meios de comunicação social europeus, na medida em que se trata de uma guerra que está na própria Europa. Está-nos a bater à porta, é-nos próxima, quer em termos geográficos, embora, por exemplo, desde Portugal até a Ucrânia haja uma distância de vários milhares de quilómetros, mas ainda assim é preciso compreendermos que a Ucrânia está nos limites daquilo que é a zona de influência da NATO, uma organização internacional à qual, por exemplo, Portugal, como outros 29 países, fazem parte. E, portanto, essa questão da proximidade tem importância, mas o que é aqui de alguma forma distorcido ou aumentado é esse critério da negatividade e esse critério da conflitualidade. Depois há critérios também funcionais que são impactados. Um dos critérios funcionais é, por exemplo, a questão da disponibilidade, o facto de um meio de comunicação social ter jornalistas que possa disponibilizar para irem fazer a cobertura dessa guerra. Isso nem sempre acontece, ou por dificuldades de recursos financeiros, é caro levar alguém até um ambiente em que existe esse conflito armado, da disponibilidade dos próprios repórteres, nem todos têm, e é preciso ser claro, coragem para entrar nesses ambientes de conflitualidade e, portanto, a disponibilidade para um meio de comunicação social fazer a cobertura noticiosa também fica dependente dessas variáveis. Depois há um outro critério funcional que é o da concorrência. Nós sabemos, quando um meio de comunicação ou vários meios de comunicação se interessam por uma matéria, outros vão também aderir a esse mesmo interesse. E desse ponto de vista, o conflito armado, pela sua própria natureza, atraindo a atenção de alguns meios de comunicação, inevitavelmente, por efeito de contágio, acabam por atrair outros. Aquilo a que se chama o jornalismo de matilha, em que, quando um vai, os outros acabam também por o seguir.